Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas está vendo o nosso podcast, mas você acabou de chegar no Pod Paz, o podcast da Igreja Batista da Paz. Hoje nós estamos com o nosso bonde. Nosso, porque eu e o Mário fazemos parte desse ministério. A quadrilha está formada. É o WhatsApp mais bombado da igreja. Isso. Não queira saber, não queira entrar, mas a gente se diverte enquanto trabalha. E a gente está aqui, o Mário vai falar um pouquinho, depois eles vão se apresentar e você vai conhecer como esse ministério tem enriquecido a igreja, trazido toda a parte que enche os olhos dessa igreja e feito a crescer. Vamos lá, Mário? O estúdio hoje está pequeno. Você viu, né? Está pequeno o nosso estúdio hoje, direto aqui dos estúdios da Igreja Batista da Paz. Eu achei que ia sair um Hollywood. Eu achei que ia sair dos estúdios Hollywood. Com a nossa equipe Prime, não é? Nossa equipe Gold, como disse o pastor Haroldo. Equipe de criação e design. Vamos. Boa noite. Essa é a galera. Figurinha Capitão Nascimento. Esse pessoal que faz desenho, sabe? Que vocês pedem, faz aquele desenho pra mim. Faz aquela artezinha. Faz aquela artezinha. Rapidinho. né? Aqueles que pedem às 5 porque às 7 o evento. Isso, desse jeito. É essa galera que... Deixa eles se apresentarem, né? Vamos lá. Deixa eles. Primeiras damas. Falei que eu não queria ser a primeira, ele vai lá e me põe pra ser a primeira. Um gentleman. Meu nome é Camila. Oi, pra quem não me conhece. Tô aqui na Igreja da Paz há uns 2 anos, talvez, por aí. Sou formada em design gráfico. A única formada do grupo. Jogou Não, o eu sou currículo. formada em web designer. por Aí, favor. ó. Jogou o currículo. Respeita a Larissa. Sou formada em design. Tô aqui junto da equipe de mídia, acredito que desde que a equipe se formou. Desde que eu pedi socorro. Então, é isso. A princípio é isso. Tudo bem, gente? Ele baixa o Tudo microfone. bem, tudo bem. Eu não tô acostumado com o microfone, tô acostumado a ficar só na quadra da bateria. Backstage. Exatamente. Backstage. E Camila no teclado. E eu não tenho Também no teclado. Prazer, gente. Sou o Vitor. Sou o genro do pastor Haroldo, mais conhecido como genro do pastor. Né? Isso que é carteirada. Isso é... Isso que eu chamo de carteirada. Na Dá uma verdade, dele aqui todo hoje. eu tenho certeza que quase ninguém me conhece como Vitor, mas todo mundo me conhece como genro do pastor Haroldo. Minha Tenho filha é o certeza. mesmo karma de filho de pastor. É igualzinho. Essa aí eu tô fora. Eu nem sei o que é isso, imagina. Tô aí, tô cuidando sou líder atualmente da parte de mídia, né, de criação, graças a Deus. Tô liderando essa galera casca grossa aqui, que sabe muito mais que eu. Só tô aí porque Deus mandou mesmo, por enquanto, eu acho. É o cara. Vamos ver. Até parece. E trabalho na área de mais de audiovisual, né? A parte de arte, design não é o meu forte, é mais aqui na igreja. Mas a gente tenta dar um melhor aí, tenta ajudar com o nosso amigo Canva. Canva. Fãs do Canva. Santo Hashtag Canva de somos cada fãs do dia. Canva. Quando os melhores aqui não podem, sobe pra mim, eu faço o que eu posso. Cara, você falou que a gente é casca grossa, cara, mas que a gente sabe de design, mas alguém tem que saber sobre liderança, cara. Esse é você. Olha só, cara. Esse é um Esse corte, cara. corte. Faz um corte, Esse Vitor. cara. Corte. Esse é o cara que tá de olho na liderança do líder. Não? Isso aqui é parça, Isso é bom parça. e ruim ao mesmo tempo. Liderança Vamos tá fora. estabelecer as disputas. Vamos lá, meu amigo. Quem é você? Boa noite a todos. Sou o Heitor. Estou também no grupo da mídia desde que formou e precisaram de ajuda. Estou aqui na igreja há uns 2 anos. Não sou formado em design. Comecei a estudar ano retrasado. 2 semanas atrás. Eu estudei para vir hoje, Foi aqui para ontem. ter algo para falar. Heitor, começou estudando ontem. Heitor é o bonzinho do grupo. Todo mundo, ninguém pode fazer, Heitor pode. né? É verdade. Heitor é o cara, Heitor é o cara do salva, grupo, Heitor salva. Já é. cheguei sabendo que o Heitor salvava. Pessoal sempre na correria aí, todo mundo pai de família, mãe de família. Olha aí, ó. Imagina. Trabalham em megas corporações. Corporações, né? Eu sabia. Megas empresas que estão agora pro Rio de Janeiro também, estado. Sabia que eles iam Nós falar temos controvérsias. Eu acho muito caro esse lugar que a pessoa Opa! trabalha, entendeu? Larissa, Não deixa pra- vamos. Ninguém conta. Aí quando precisam, eu bem que quebro, nós quebro o estamos galho. nós. Quando o pessoal precisa, eu dou um jeitinho. Não é negócio prime assim, mas a gente... Não é Prime, é Gold, Não, pra Diamond. trabalhar nessa equipe tem que Diamond. ser bom. Não é não? Tem e você? Conta aí pra gente. Minha história com design? No ministério. Pode começar, começa você mesmo. Minha história no design. Vamos lá, então. Eu estudei arquitetura, não terminei a faculdade. Estudei design gráfico no IFE, e conheci a Camila lá, Ó. no curso de design gráfico no IFE, mas também não concluí. Então Por eu isso que tem sou uma panelinha entre vocês dois. Tem uma né? panelinha, Agora rola uma entendi. panelinha entre a gente, né, Camila? Entendi. Sim. Então eu sou um cara que se iniciou nesse universo
E eu comecei o web design, eu comecei design gráfico exatamente para complementar a faculdade de arquitetura que eu tinha dado um tempo, para não ficar sem estudar. Só que depois eu não voltei nem para arquitetura e nem terminei o design gráfico, né? Enfim, Deus me levou para outros caminhos, mas estou aqui servindo na igreja também com os irmãos, né? Mas é isso. E você? Tá há Larissa? quanto tempo no ministério? Desde que cheguei na igreja. Mas não, Mário é o design raiz. Mário Ele fundou saiu a da equipe igreja. de design eu da cheguei igreja. aqui, antes de você falar da sua história, eu tenho que falar A isso. minha é mais curta. Eu cheguei aqui, cara, e aí Vai eu sair me barulho deparei... desse banco aqui todo Desculpa, tá, gente? Só pra deixar claro que tivemos que improvisar aqui um banco. Faz parte, Não, ao mas isso é vivo, quem vingança. sabe faz ao vivo. Isso é vingança. Quando eu cheguei aqui, tinha uma pombinha com um raminho na boca Eu achei que ia falar um e cigarro. um cara. Time News Roman, Ah, Igreja Batista da Paz. Eu olhei para aquela imagem e falei, meu Deus do céu, não dá. Eu não conseguia congregar. Eu não conseguia sentar no banco e olhar Não para tinha mídia. paz de espírito. Eu não conseguia, Tinha cara. paz aqui na Então, paz. Não tinha paz na Parecia paz. no telão, não você tinha paz na paz. Eu pensei você nessa se piada. remexia quando via no telão. Mas você sabe que o raminho parecia mesmo um cigarro? Eu Na quero boca ver da se alguém pombinha. tiver. Misericórdia. Por favor. Não, a gente já jogou no... Já foi pro No mar do lixo esquecimento. No mar do cibernético. esquecimento. Não, a internet é um mundo que não A internet se não apaga. perdoa, né? Então foi assim que começou, vamos dizer assim, o Ministério de Design da Igreja Batista da Paz. Começou assim, no primeiro culto que eu vim assistir aqui, e que eu vi essa pombinha, eu falei, eu tenho que mudar isso. E eu falei com o pastor, vou mudar esse troço, não tem como. E o pastor, com todo o cuidado do mundo, obviamente, gente, tem uma história por trás. Sim. Né? A gente fala aqui brincando. A gente fala brincando, mas a gente pisa em ovos o tempo todo. A gente fala aqui até jocosamente, pejorativamente, porque a gente não tem... Mas a gente precisa ter respeito, mesmo assim. Com né? certeza. Havia uma história por trás daquilo, né? E a gente tinha que respeitar a história. Então eu falei com o pastor, vamos mudar isso? Ele me deu carta branca. Só que eu tive que continuar. Para respeitar a história, eu continuei na pombinha. Então a gente chegou na identidade visual que a gente tem hoje. Sim. Mas ali, esse evento inaugurou o ministério, vamos dizer assim, não era organizado como ministério, mas agora tinha alguém na igreja. Começou a dar uma fazendo design. profissionalizada, né? Isso, começou a arrumar a casa ali. Até que depois foram chegando a rapaziada boa, né? Vitor, Camila, Larissa, Heitor, veio chegando a turma e a gente foi se ajustando. E estamos Né? nesse ministério aí. É Bem isso. animado. Então, Tem aí mais, até duas, hoje. tem mais duas também que fugiram, né? Tem mais Tem gente mais aí duas que nesse fugiram, bolo. mas tudo bem. Tem mais gente que veste preto, né? nós Vocês repararam? somos- Todo mundo vestido de preto. Nós viemos de preto Tá vendo? propositalmente. Design. Mário veio de verde, Claro, verde música. Sabe do que, Heitor? Ai, Mário veio de verde música. Verde música. Pessoal, olha pra mim. Isso aqui, que cor é essa? Comentem aí. Deixem nos comentários. Muito Não, marketeiro. que cor eu tô vestindo. Ele dá até uma Isso não piscadinha é pra verde TV. musgo. Teste de daltônico agora. Gente, por favor. Não é possível. Isso não é verde música. Não vamos entrar nesse Camila, Comentem, Camila comentem. sabe a hashtag, Qual a cor da o código Pantone? dessa paleta aí. Sim, o código Pantone dessa... Camila sabe o código, ela sabe, eu sei que ela sabe, mas vamos deixar quieto. Isso é coisa de design, tá, gente? Código, Pantone. Isso, cor da enfim, briga aqui entre a Da gente. briga, isso. Mas Larissa, Contraste, gente. Tudo em contraste. Contraste, é verdade. e você, Larissa? A minha história começou há muitos anos, sou formada em web designer, sempre trabalhei com isso, mesmo que... Meu primeiro trabalho nos últimos 11 anos foi ser mãe, servi o ministério em São Paulo, mas sempre servi convite de casamento, arte para igreja, panfleto, loja, sempre fiz tudo isso porque eu tenho essa veia muito... É só me ver pregando que vocês já entendem que o meu lado é totalmente visual. Eu estou na igreja há 1 ano, em uns 2 meses. Eu estou no ministério, se tiver 1 mês, ou uns 2, 3 meses eu estou no ministério, eu sou nova aqui, a mais novinha. Nossa, caçula. Caí de paraquedas, nem essa história não pode vir pro podcast, mas eu caí de paraquedas no ministério. Então, Lembraram. Mas tem sido um tempo precioso juntos. Eu acho, não só por amar isso e querer que a gente é visual e grava muito mais com visual. Sim, sim. Eu acho que a mensagem chega mais rápido ao coração pelo que o que mostra, né? Eu gosto muito Amém. e tá sendo muito divertido, gente, sério. Hoje eu dei muita risada. Mas eu dei muita Debate risada. acalorado. Muitos Noção debates do que é o acontecendo. grupo dos designers da Igreja Batista da Paz, vocês não têm ideia do que é. Mas eu acho legal a gente comentar que o Pó de Paz é do ministério, né? Pode Paz faz parte do ministério. As maiores teoricamente conversas... sim, né? Por Teoricamente. falar em Pó de Paz,
Explica para mim como que você voltou pro Podpaz, porque você abandonou a Meu gente Deus do céu. no episódio passado. Houveram boatos que foi demitida do Podpah. Parece que ela tinha recebido uma Eu fui proposta de um entrevistada podcast ontem na famoso. igreja. Ontem, porque a gente grava durante a semana, tá? Só pra você saber, esse podcast é gravado. A gente tem um Ainda tempo não, ao de vivo, comunhão. ainda. Tá? Ainda. Se o chefe mandou, a gente fala. Tô brincando. Acho que o dia que for ao vivo eu vou estar bem suada. Eu fui preocupada. Eu já tô rouca. Eu fui pega por umas irmãos da igreja. O que aconteceu? Você não tava? Pois é. Achei que você tinha me elogiado abandonou no na semana Podpah. passada. Fiquei presa na chuva da estrada, entre a minha vida e correr. Do nada, neguinho indo pra Cabo Frio, curtir Gente, eu praia. preciso ter rapaz. férias. Pra quem vai, Mas vida foi de bom estar design. aqui A gente ralando e Larissa lá na Não praia. é, cara? à noite. Mas tá bom. Que bom que você tá aqui. Sentiu sua falta. Sentiu. Foi mais fácil, fala. Não mesmo. Mas foi muito bom também. Foi uma experiência diferente. Irmãos, vamos falar sobre criação, design, o pessoal do desenhinho, o pessoal que faz uma artezinha. Como que isso pode proclamar a mensagem de Jesus? Como que isso pode abençoar pessoas? A gente tem essa premissa nesse episódio e desde já, depois desse longo preâmbulo, eu peço a você para deixar seu like, se inscrever no canal da igreja, compartilhar esse Boa. vídeo. Isso é muito importante para nós, senão nosso patrão manda a gente embora. Né? O patrão Ele tá aqui ele hoje. O patrão tá aqui. hoje. Não Então, tá fácil. Garanta o nosso emprego. Senão, Numa nosso cadeira emprego que tá treme. a risco. Né? Mas enfim, vamos começar como? Quem vai começar a dizer? Vamos lá. Primeiras damas. Primeiro as Meu Deus, você damas. vai apanhar muito depois que Gentleman. acabar. A hora que falar Damas. acabou, ele vai ter que sair correndo. Ele tá jogando pra cima de mim. Camila, vamos lá então. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quais são, na sua opinião, quais são os maiores desafios de conscientizar, vamos dizer assim, a igreja da importância de se ter uma identidade visual bem programada, bem planejada, né? Na sua opinião, quais são os maiores desafios? Será que o pessoal ainda não está com a cabeça aberta para entender que não é só um desenho, tudo tem que fazer sentido? Então, eu acho que essa é uma questão muito boa de se discutir, porque não é só na igreja que as pessoas têm dificuldade de entender a importância do design. Porque o design ele é tudo que a gente está vendo, né? Verdade. E as pessoas não entendem. E, às vezes, nem eu entendia direito isso. Eu fui entender isso na faculdade, né? Então, tudo que a gente está vendo, né, é design. É verdade. Podem ser vários tipos de design, porque existem vários tipos de design, né? Existe design de interiores, existe o design gráfico, existe o design de produtos. Então, essa caneca que está aqui, ela tem um design, essa mesa tem um design. O layout das cores. O layout né? de tudo, então... A camisa músico de Mário tem um design. Isso, top. Exatamente. Então, existe design de moda, então realmente certeza. Você não fez isso, Sem tá? dúvida. Essa você não Eu faltei passou. essa aula. Você não passou nessa faculdade. Não foi. E, infelizmente, as pessoas realmente não têm noção, até porque a profissão de design gráfico é uma profissão muito recente, né? Sim. Então, da forma que a gente conhece hoje, ela é muito recente. Então, de fato, as pessoas não entendem muito a importância. E na igreja é ainda pior, vou colocar pior, porque a gente não tinha muito esse costume de ter uma equipe para fazer design, uma equipe para fazer arte, né? Eu acho que com a pandemia isso foi muito intensificado. Não só a parte visual de transmissão, mas sim de se comunicar com as pessoas. Porque, por exemplo... Foi uma virada de chave. Sim, a igreja não tinha o local físico, então, de alguma forma, a gente precisava se comunicar. E aconteceu na pandemia. Então, teve muitas igrejas que criaram seu Instagram. Exatamente. E ali começou a ser produzido. E glória a Sabe Deus mural que- de recado? Exatamente. Quantas igrejas tinham mural de recado? Jornalzinho. É verdade. Panfletinho, assim. Panfletinho. E como isso Me acabou? julguem, mas eu gosto de panfletinho. Mário, você é velho. Eu colecionava. Só quando pedirem, você mais faz. velho Ele é old school. Zilma. E Eu quando sou pedir, mais então velho. ele que Vocês, faz. Zilma, Mário, gostam do responsável. temático, do certinho, entendeu? Eu gosto daquela liturgia. Eu também gostava. Não é? Você gosta do colecionava. contato, né? Mas não é à toa que você Eu na interação. guardava os boletins Na da interação, segunda não. igreja. Integração. Integração, Falei errado. pois é. Mas a integração tem interação.
Você não também. errou. Mas eu falei o nome errado. Não, isso é ótimo. Ó, próximo, anota aí, próximo, a gente vai falar de integração. Fala da interação Olha com as só, Olha aí, pessoas. já estamos surgem dando as spoiler. coisas. Já Olha aí, ó, dos- Meu spoilers. Deus do céu. Mas continua, porque a gente fala muito. Foi, Nossa, aqui tá perfeito. Estamos em casa. Isso. Então, acredito que a pandemia deu uma intensificada nisso, então eu acho que as igrejas têm percebido a importância de se comunicar bem com a igreja. E mesmo agora voltando ao espaço físico, ontem, quando o pastor foi falar, né, os eventos da igreja, ele passou no telão as artes. Verdade. Então, o pastor está falando, mas a gente está E intensificando. vídeo também, domingo de manhã. E vídeo do retiro, claro. Então, assim, é uma forma da gente reforçar o que o pastor está falando. E é o que a Larissa falou. Visualmente, a gente capta mais, a gente absorve mais. Verdade. Então, se tiver bem comunicado, as pessoas vão gravar. Até subliminarmente falando também, né? Às vezes a pessoa não presta atenção, mas tem uma imagem, ela fica registrada na memória. Gente, mas eu vou dizer, eu já contei isso pros íntimos. Eu olhei o Instagram da igreja antes de vir pra cá. Olhou, tá Eu- vendo? Eu queria muito falar você sobre veio? isso. Mil As generous. pessoas E você olham. Perdão, chefe. Pô, perdão. Ela Ele veio, veste a camisa. Caraca. E ela Mas veio. ela veio assim mesmo. Misericórdia, ela ama muito a gente Sim. mesmo. Ela veio pra mudar. Mas pegando Muito bem. esse gancho aí de internet, é até legal o Vitor falar sobre isso. Porque a gente vê, diante de tudo isso que a Camila falou, da importância do design, a gente vê ministérios que cresceram absurdamente por causa da internet. E tudo isso está linkado. O Vitor trabalha, é um cara que trabalha com vídeo, com audiovisual, não é? E Vitor, fala um pouquinho para a gente dessa nova era. A Larissa viu o Instagram da igreja, mesmo assim veio para a igreja. É uma mulher de fé. Eu vi o potencial. Ela viu o potencial, ela viu o isso. potencial. Não, eu entrei, vi um vídeo. Desbravadora. Eu vi o que a igreja tinha. Gente, é que assim, nós... A live tava como na época? Tava já direitinho, Glória a já. Deus. É porque é uma evolução. Um ano a e gente pouquinho, tá, você a gente- tava muito estamos num similar ao que a gente processo tá de evolução. vivendo Já hoje. tinha tido a obra já? Já, eu cheguei aqui, a igreja legal. nova. Eu cheguei aqui, eu não só via velha. Então você não pegou os piores momentos, então. Meu Não, Jesus. nada. né? Quando a gente chegou aqui, a gente plantou o mato. Meu Deus. Não era nem mato, não. Era Não tinha nem plantou. mato. Misericórdia. Pra você ter mas- ideia, tinham uns 4 Instagrams, assim. Uns 3 Facebooks, não era? Oficiais da igreja. Era? Foi loucura, loucura. cara. E pra catar as senhas. Pra E catar 100 foi a parte... Até hoje eu Foi fico meio loucura. doido no negócio de 100. Tem, é eu tive doideira. que fazer uns rebuliços e passar uns negócios pro meu celular e tal. Mas, bicho... Foi uma loucura, cara. Foi uma Mas é legal a gente falar, a Camila até falou que ia falar mais disso, é porque a gente passa a ver o Instagram, o YouTube, o Podpah como uma grande janela da igreja. Sim, sim. Que as pessoas olham sem vir aqui, aquilo as atrai, aquilo mostra quem nós somos. Quantas pessoas da igreja já me viram pregando alguma coisa, agora me conhecem minha história, conhecem o Mário. Sim, Minha sim. mãe em São Paulo. Nossa, gostei do Mário. Não, É porque não ela- se cresce, É porque tá? ela tá em São Paulo, por isso que ela gostou de mim. Não sei. Ela Mas tá isso, pertinho. tem gente que nem aqui vem na igreja e acompanha o que a igreja tem. É Os verdade. cultos. Entra Sim. na live. A vitrine que a igreja tem está na internet. Exato. É por isso que eu queria que o Vitor falasse um pouquinho disso, dessa nova era, porque a gente fala de nova era de maneira ruim sempre. Ainda mais quando a gente se refere à internet, geralmente de forma pejorativa, nós cristãos. Mas a gente tem que saber explorar isso. A gente precisa saber andar nessa seara aí. Então, acho que essa parte de audiovisual, né, de transmissão, falando assim mais principalmente, que foi o que fortificou depois da pandemia, ela lá fora ela já era algo que os gringos, né, falando os gringos, eles já valorizavam, né? Sim. E a gente fala de bobeira que os caras lá fora sempre estão à frente da gente, etc, etc. Mas eu acho que isso vem muito da cultura, né, deles de colocar a tecnologia para frente a favor, não Uma achar que parada tudo... também social, sociocultural também, né? Sim. Da gringa também, né? É, Muito mais. Mas eles têm uma cultura de que... Tudo começa pela cultura. Eu acho que de que a tecnologia ela pode ser usada a nosso favor. Ela não é só usada para as coisas do mundo, né? Então, a gente vê igrejas como... Até hoje que são referências de transmissão, como a Betel, por exemplo, que ela começou pela TV, não começou pelo YouTube, né? Que ela já tinha um canal de televisão, então é uma estrutura muito grande. Então, acho que a pandemia ela veio para trazer algo que ainda estava arcaico no Brasil, pelo menos, na maioria das igrejas, né? Tem igrejas grandes que possuem transmissão ao vivo, como a Lagoinha, como Central, mas isso não tinha
chegado a um ponto de que, entre aspas, toda igreja necessitava ter, né? Mas a pandemia trouxe isso. E, consequentemente, quando vindo a transmissão, isso trouxe um carrinho de várias outras coisas, né? De artes, de design gráfico, de filmmakers, de fotógrafos, né? Porque a gente precisa de toda uma equipe muito grande para poder fazer isso tudo rodar. Então a gente fala aqui que a gente é equipe de criação responsável pelas artes, mas putz, tem muita coisa. Tem a gente hoje em dia, graças a Deus, a equipe está crescendo, mas tem fotógrafo, tem os meninos das câmeras, meninos que ficam no computador, na transmissão, no data show. A equipe é... Então, a gente aqui como grupo, a gente cuida das artes e a gente, na maioria das vezes, a gente que tem os insights, né, para poder planejar as coisas. Só que é todo um grupo muito grande que age para que a gente consiga botar os negócios para frente. Conseguir fazer funcionar, isso aí. Entregar. Nunca é uma mão só, né? Não é só aquele que tem a ideia. Nunca é. Que O audiovisual em si é isso, né? A gente... E tudo isso para o evangelho chegar a mais pessoas, né? E tirar essa cultura que também foi implantada na pandemia de que a transmissão era somente para as pessoas que não podiam vir na igreja. Óbvio que não, óbvio que sim. A transmissão é para pessoas que não puderam vir na igreja, mas não só para isso. O start foi isso, né? O start foi isso, mas não só para isso. A gente tem a competência de que os cultos da nossa igreja, a palavra do Senhor, o Evangelho, chegue a muitos lugares que são difíceis de serem alcançados pela gente fisicamente, né? Então a internet, ela é uma grande arma por isso. Havia esse medo de que as transmissões, elas encerrassem de vez o culto presencial. É verdade. De que as pessoas não voltassem ao culto E presencial. aconteceu em muita igreja. Em muita igreja aconteceu Não, isso. existe. Há Se relatos. procurar estatisticamente, tem Há pessoas que não relatos, voltaram. Exatamente. Mas sabendo usar essa ferramenta, eu entendo dessa forma. Sabendo usar essa ferramenta, ela pode ser usada como um chamariz. Sim, sim. Né? Ao invés de afastar as pessoas, vou assistir no conforto do lar. Mas sabendo usar a ferramenta, uma transmissão feita adequadamente, um trabalho de equipe, como o Vitor falou, feito de forma responsável e tal, e obviamente, tendo o que oferecer, porque não adianta ter a pessoa para gerar conteúdo se não houver conteúdo. Tendo o que oferecer, eu acho que as pessoas vão se sentir cada vez mais incentivadas a vir aos cultos. Pelo menos aqui na nossa comunidade, eu acho que foi mais ou menos esse caminho que a gente seguiu. Graças a Deus. Graças ao bom Deus. Né? Sim. Acho que foi mais ou menos por aí. Heitor, me diz uma coisa. Você chegou no ministério, o ministério já estava andando. Como é que você via? Eu sou curioso para saber isso. Porque você veio para suprir uma demanda, a galera não estava dando conta do recado, e você, vamos dizer assim, muito solicitamente se ofereceu. Proativo. Não, ele é... Né? Eu não tenho o que falar, isso Enfim, é uma você qualidade. se integrou ao Gente, ministério. para. Não, gente, Como é mas que você via quem de fala fora? com o Heitor, agradeça. Sério, nós sabemos, nós temos muitas... É o cara. A palavra que vocês amam, demandas. Demandas. Às vezes ninguém consegue, Heitor, não, amanhã, tal horário, tal coisa. Ele põe como prioridade, isso é um servir. Servir. Isso é muito precioso. Mas eu queria A saber gente te assim, honra, como... mano. Amém. Obrigado, Eu Molina. queria Obrigado, saber, gente. brother, como que você via de fora. Você falou, esses caras estão lascados lá, vou lá dar uma mão. Foi isso, mais ou menos? Acho que foi na época da cantata. Acho que foi da cantata que estava tendo muita demanda no final do ano. E você não estava podendo Não. agir isso. Camila também não estava... Camila entrou para uma empresa Tá. gigantesca. Camila foi trabalhar numa multinacional. Conglomerado aí. Um conglomerado internacional. Vocês não dão paz pra menina. Não. Deixa ela em paz, Tá gente. vendo? Aí, Júlia perguntou, é que eu comecei a trabalhar em uma lojinha aqui. Ele ainda trabalha na lojinha. Começou a trabalhar numa mega trabalha store. na loja. Não, ele trabalha na lojinha. Trabalha. Trabalha. Ah, por Parabéns, enquanto. obrigada pelo emprego dele, tá? Deixa o trabalho dele, é uma loja ótima. Graças Crescer a Deus, muito. benção. Mas aí lá eu comecei a me interessar. Aí eu fui estudando, comprei um cursinho, outro cursinho, mais um cursinho. Aí Júlia sabia disso, quando teve alguma demanda assim, que não estava tendo ninguém para fazer. Jogou pra cima. Aí ela perguntou se eu podia ajudar a fazer. Eu não sou nenhum expert não, mas eu acho que eu posso fazer alguma coisa, vocês veem se vai ficar bom. Aí, não, então quebra o galho aí. Aí eu quebrei o galho. Quando eu vi, cara, uma coisa... Foi quem que fez? Foi Heitor. Falei, caraca, chegou um anjo pra salvar a gente. Eu dei glória a Deus, cara. Eles viram, nossa, não tá tão... Tá bacana. Aí... Não tá tão...
Então, que é o autocrítica. Nesse ministério existe uma autocrítica Sim. muito Existe. grande. Sim. Quem tá Na de área fora criativa acha que a gente existe. pega, faz assim, ó. Qualquer Clim, coisa. plum. É. Eu acho que é uma visão que as pessoas têm. Sim. Que tudo, a arte, a gente fez assim, piscou, tá tudo lindo. A gente... Tudo passa pelo grupo antes, Não, né? passa pelo grupo. Tem toda uma temática que a gente Discussão, segue na debate. igreja. Um ajuda o outro. Preocupação com a identidade visual, preocupação com a paleta, preocupação... Isso está comunicando claramente, a igreja vai Isso, entender o que exatamente, é. Exato. Eu acho legal a igreja, quem está assistindo, quem não é da igreja, ver que tem um trabalho, tem um tempo, tem uma dedicação. Literalmente trabalho. Não importa a plataforma que use, não importa o programa, a gente quer levar aquela informação. Da criança ao Senhor. Ele Sim, entenda sim. o que está sendo ministrado. Ele não pergunte embaixo, mas é que dia? Perfeito. Qual hora? Perfeito. Vai ser aonde? Com o que eu falo? É teu Com contato quem que eu bem falo? Exatamente. Gente, tudo da igreja é a Júlia. Tá? Vamos pôr o contato Já vamos dela deixar aqui a embaixo. Já deixa aí. Júlia. Júlia Deixa no Félix, rodapé aí do- Tá? Noiva desse moço aqui. Vou deixar o número Isso. da link aqui embaixo. É, Isso. se você quiser descrição. ajudar no casamento, a gente tá aceitando também, tá? Já passa a Um gravatinha Pix. Faça gravar. Mas só pra gente... E tu também tá entrando pro time de genros do pastor, né? É verdade, Oficialmente. meu filho. Você viu que ele foi humilde, ele não deu a carteirada. Ele não deu. Ele não deu a carteira. Você não casou ainda, Casei você não ainda, tá não. entendendo. Casou, Não tô no Você grupo aqui da tá família casado ainda, há tá? quantos anos? Quantos você tá casado? Eu tô 6 anos. Você é alguns genro do meses. pastor há 6 anos. Eu sou filha do pastor há 37, meu filho. Aí, ó. Neta, só Deus sabe. Você é neto do pastor também? Também. Misericórdia. Genro do pastor, filho do... Eles não perdem a chance, né? Não. Eles gostam de Isso deixar faz bem o claro, fora. né? Não, isso aqui a gente vai fazer outro podcast. Meu Os Deus traumas, do eu céu. chamar eu, Bruna, Júlia. Meu filho, você vai A ficar família perdido do aqui. pastor. A Podcast família só do pastor. com o filho de pastor é bom. A família do pastor. Aí, ó, Igreja, mas- seja mas- bom com essas pessoas. E nisso tudo a gente interrompeu o Heitor. É, então, Verdade, óbvio. tadinho. Volta, Bom Heitor. que o assunto vai Ai, rodando cara. assim. Aí quando eu vi que tava precisando dessa demanda a mais, aí eu fui ajudando. E eu gosto se eu posso fazer e eu sei minimamente fazer, eu quero, se não estiver Legal. morto de cansado, eu quero ajudar. Então vocês podem me ver correndo para baixo para cima na igreja, gente me segurando aí para não cair. Mas, Então, cara. porque se eu consigo e eu posso, Legal. tá precisando, eu vou lá e ajudo. E acabei entrando no questão de design assim, que tava E acabou virando uma profissão? Fora que Você ele tem é trabalhado filmmaker com da igreja. isso? Acabou, fui gostando. Aí ajuda um pouco no audiovisual, Bacana, no cara. design. E pretendo... Eu estou estudando mais para fazer disso realmente... Trabalhando já nos negócios. Tô trabalhando. Não, é isso que eu falei e você acho que não entendeu. Isso tá virando um serviço, uma Tá. fonte de renda sua. Além do servir a igreja, Espero né? que seja apenas... Só com design no futuro eu consiga... Tá Bem, vendo? glória a Deus. Chique. Glória a Deus. Olha aí. Mas você comentou, enquanto vocês falavam, na última reunião que a gente teve, que eu estava, você trouxe um versículo. E a gente conversou muito sobre isso. O id fazer discípulos em todas as nações. Então, o Mário que fica perguntando para vocês, vai responder. Eu acho que é legal e depois vocês interagirem. Como a gente faz esses discípulos no online? Como é que esse ministério está chegando e trazendo A gente? pergunta de milhões. A milhões. pergunta do milhão. Como fazer discípulos Isso. no online? Cara, assim, em primeiro lugar, nós que trabalhamos com criação, com design, nós estamos servindo. É um serviço. O nosso coração, quando a gente vem e se dispõe a fazer algo, a gente está falando aqui de design, né? Mas serve para qualquer coisa na igreja. Quando a gente se dispõe a fazer algo, o nosso coração tem que estar pronto para servir. Até porque nenhuma arte ou vídeo, nada vem assinado de quem fez. Não vem. Ninguém da Exatamente. igreja sabe quem fez. Então, é um A trabalhinho- gente sabe, fica feliz. Vê é um lá no trabalhinho- telão, fala, eu isso. fiz esse. É um trabalhinho Né? de bastidores. Nós somos né? humildes. Exato. É um trabalhinho de bastidores. Mas quando a gente se coloca para fazer, todo mundo aqui trabalha, né? Ou com design ou em outra profissão. Eu trabalho em outra profissão, não trabalho com design. Já trabalhei até. Mas essa faculdade você terminou, né? Pois é, já trabalhei até. Tá dando risada. Meu Deus, ao vivo, ela tá rindo. Eu sou uma piada Ai, pra você, Senhor, Larissa. Só misericórdia, gente. Tem misericórdia. Rindo da sua trajetória, Mário. Tá vendo que a gente sofre naquele grupo? Vocês estão vendo? Aí Hoje depois, acabaram aí com depois não querem que eu quebre a quarta parede. Vocês estão vendo o que a gente sofre aqui? Para vocês Mário verem a apela pro situação. povo. Gente, me ajuda, por favor. Então, tudo que a gente faz, a gente está com o coração de servo, a gente dispõe nosso tempo para fazer algo no serviço do Senhor, a gente espera que alcance um coração que está precisando daquela mensagem. Então, por exemplo, se alguém... Estou lembrando aqui agora de um evento que teve aqui na igreja, mais profundo, foi no ano passado, se não me engano.
E aí me pediram para fazer, faz aí, mais profundo, vai ser um evento para jovens e tal. Me deram todo o feedback do que seria e eu fui fazer. Mas quando eu sentei para fazer, eu ia mandar, na hora de mandar, eu falei, não é isso. E eu fiquei pensando, não é que eu estivesse orando, mas eu me comuniquei de alguma forma com o Senhor naquele momento. Eu falei, não é assim, cara. Eu preciso comunicar àqueles jovens alguma coisa da parte do Senhor. Perfeito. Então, o que eu fiz? Aí eu acabei fazendo uma arte para aquele evento. Estou dando só esse exemplo que eu acho legal, para exemplificar a sua pergunta. E eu acabei fazendo arte para aquele evento, que quando eu mostrei a pessoa que estava liderando, uma das pessoas, e ela falou assim comigo, não gostei. Eu falei, mas não importa que você não gostou, porque isso daí veio de Deus, cara. Mas você foi forte, porque a gente escuta, não gostei. A gente geralmente escuta, não pensei assim. A gente volta atrás, mas eu tinha certeza, porque eu tinha refeito, né? Foi um retrabalho. Eu tinha certeza que vinha da parte de Deus aquela comunicação visual para atrair os jovens, chamar a atenção dos jovens a participar daquele evento. Então a pessoa falou para mim, Mário, não gostei. Eu falei assim, olha, eu vou bancar aqui, coloca. Usa essa identidade visual, usa esse brand, porque é isso que Deus mandou. Eu acho que isso vai comunicar os jovens de alguma forma. Não me pergunta por quê, só confia em mim, usa. E aí a gente foi mostrando para outras pessoas e a parada passou e o evento foi super bacana. Não sei se algum de vocês participaram do evento. É dinossauro. Provavelmente. Né? Foi muito bacana o evento. Você organizou o evento. Eu não lembro mais nada. Realmente. Exato. Mas, cara, foi assim, foi uma experiência para mim. Disso que você está falando. Então, quer dizer, a gente tem essa responsabilidade quando a gente coloca o nosso tempo, quando a gente coloca o nosso talento, o dom que Deus deu a gente, a serviço do reino. Isso é ministério. É transmitir a mensagem. Sim. Fala, É transmitir Camila. a mensagem. Eu tô aqui. Deixa ela falar. Camila se coçando. Tô me coçando aqui. Não, é porque eu achei muito legal isso que o Mário falou, porque às vezes a gente esquece muito o propósito por trás do que a gente está fazendo. Aí, às vezes, a gente só faz uma arte para comunicar aquele evento que veio de última hora e a gente... cantina, vou botar um salgado, um refrigerante, é isso daí. E quando, na verdade, a arte, todas as formas de arte, né? Elas transmitem algo. Sim. Ou uma emoção, ou uma informação. E a gente pode realmente pregar o evangelho através da arte. Seja arte fotografia, seja arte teatral, design, seja arte teatral, dança. musical, enfim. Sim. Eu realmente acredito muito nisso. Eu creio nisso. E Deus, ele fala muito com o ser humano através da arte. Sim. A arte fala muito com o ser humano de uma A forma arte geral, é subjetiva, né? Então, cada um recebe de uma forma, né? E Deus comunica com a gente através daquilo. E a gente realmente pode pregar o evangelho, falar algo além da informação. Você queria comunicar que vai ter o evento mais profundo, mas você, além de dar a informação para a pessoa que estava vendo, você quis comunicar algo da parte de Deus. E a gente, às vezes, deixa isso meio de lado. Para cumprir uma demanda, para cumprir um prazo. Mas a gente precisa ter isso em mente, porque a gente não está trabalhando por uma empresa. A gente está trabalhando para Deus. Exatamente, um pai, Então, né? a gente dá um significado especial e orar. Às vezes até orar mesmo, antes de fazer uma arte, antes de tirar uma foto na igreja, sabe? Parece pouco, mas a gente está comunicando muita coisa ali, visualmente. E eu lembrei agora que o evento não foi mais profundo, foi outro evento. Que agora eu não vou lembrar o nome, mas não foi mais profundo, não. Foi outro evento. Foi um evento de jovens mesmo, não lembro agora o nome. Até o fim desse podcast, talvez eu Foi não. antes do Sábado Fluir, então. Hã? Foi antes do Sábado Fluir. Foi antes, cara, evento de jovens. O Fluir não foi você que fez. Não, acho que o Fluir foi... A camiseta preta. Foi. Eu esqueci agora o nome, mas eu vou lembrar depois. Depois eu lembro, até o final que eu lembro. A primeira arte Sábado Fluir foi Camila, o segundo foi qual? Qual o nome do programa? Mid-Journey? Midjourney. Foi a inteligência artificial que a todo fez. vapor. Gente, não brinquem com isso. Não brinque com isso. Nossos empregos estão à risca. Mas quando tem essa conversa, antes até da nossa criação, quando a gente começa a fazer essa conversa do que é para ser passado, do que aqui a gente espera que as pessoas sintam, a gente transmite, né, o recado, né? Eu acho que a gente já falou muito de arte aqui, mas envolve vídeo, envolve a Podpaz. Mas a gente quer colocar ali tudo que a pessoa vai viver ou sentir, né? Às vezes é um atrativo. É igual quando você comprava uma revista, Verdade. né?
Você comprava pela capa, você A não sabia o que experiência de estava olhar dentro. a capa e não, achar... fala, uma capa tinha que te vender 60... Livro é assim, gente. Eu compro livro, vou confessar. Ai, Por misericórdia, indicação. fala isso. Só Pela indicação. capa. Julgo o livro pela Misericórdia. capa. Eu julgo o livro pela capa. Eu sou designer, pô. Mas eu Não, mas é verdade, eu também sou assim. Eu sou designer, Mas por cara. isso que eu levanto a bandeira demais pra vídeo, que é mais pra minha área. Velho, não tem nada que chame mais que vídeo. A gente fez um vídeo Tem um agora impacto, impacto que é... pro Retiro. retiro de carnaval. Meu Deus, o pessoal, tipo assim, tá... tipo assim, eu creio que seria muito massa se a gente fizesse a arte. Com certeza chamaria atenção. Mas Camila fez uma arte e eu juntei a arte com o vídeo, né? E conversou pra caramba, assim. E aí isso traz muito mais impacto. Mas você trouxe né? a experiência. A gente fala muito disso, né? Quando você trouxe o vídeo, olha os quartos. Você colocou olha a a área de pessoa lazer, ali. olha onde é o culto. A pessoa se viu ali. Se viu ali. Olha essa rede que onde você pode ficar. É demais. Não, a rede é A demais. parte da rede foi muito Júlia, a rede foi demais, Júlia. Né? Não, Foi mas demais, ela bonitinho falando. é o carequinha Eu na achei legal rede. ela falando, O Eu achei carequinha legal na ela falando. rede. Não, porque, tipo assim, temos essa rede onde você pode descansar. É porque quando a gente fez, era uma rede só que tinha, mas a gente descobriu que podia botar mais, entendeu? Então Viu, não é só galera? uma rede, gente. Tem muito Pode mais botar redes. Porque senão ia ter Na escala. verdade, é um redário. Fila pra fala, rede. né? Um Isso. redário. É, Foi mas legal. eu acho que as vagas estão acabando. Você que tá assistindo. Tá demorando já. Você tem que faça sua correr. inscrição. Tem que falar com quem, gente? Júlia! Você fala com a Júlia, as vagas estão acabando. Mas é a experiência. Eu acho que a gente vai chegar até o fim, a gente vai continuar lembrando o quanto é a experiência. Às vezes numa imagem, num vídeo, numa conversa. Sim, sim. É a experiência que a gente quer levar a pessoa a ter, né? No Sim, dia. com certeza. Heitor, fala, Heitor. Mais? Fala, Heitor. Mas Mas É um quietinho da gente aqui. eu queria... Então, vou aproveitar aqui agora esse momento. Pessoal, a gente está aqui batendo esse papo, a gente nem começou o assunto direito ainda e o podcast já está indo para o final. Misericórdia. Misericórdia, Senhor. Vai ter que ter o Criação 2. Deixa eu aproveitar esse momento, fazer aqui a pergunta que ninguém queria fazer, mas eu vou fazer, Larissa. Ai, misericórdia. Eu vou fazer essa pergunta. Olha, não gente, tem obrigada. Eu voltei, foi muito bom. Ninguém queria esse Tá? Somos Semana que vem polêmicos. eu deixo ele sozinho de novo. Somos polêmicos. Aí você vai falar, volta, Larissa. Não, somos Porque ele tá polêmicos. quase um você decide. Tipo, vai lá. E eu vou colocar Pegou. Heitor. Eu vou colocar Heitor para responder essa. Ai, Pediu Heitor para eu responder. gosto. aí eu quero ver, hein? Heitor, Eu não posso, não, gente. os nossos amigos, Eu não nossos posso. irmãos, piedosos, gentis e carinhosos, eu sei disso. Mas eles têm o hábito Lá vem. de, por conta própria, fazerem as imagens dos eventos. Né? A gente tem uma equipe especializada para trabalhar com design, para trabalhar com arte, para fazer as coisas da igreja fazerem um sentido. Né? Mas tem irmãos e irmãs que ainda não entenderam isso, né? Que fazem por conta própria. Ah, é só um salgado da igreja, é só um lanche da igreja, é só um eventozinho. E não entendem que precisa haver uma coesão, precisa haver uma coerência. Né? Queria saber de você, cara, como é que você vê isso? Coloquei você na roubada, né? É. Mas você é um cara, você é um Pergunta de gênio. milhões. Ninguém queria responder A hora essa que pergunta. acabar, Pergunta de é assim, bilhões ó, agora. Camila atrás do Vitor e você corre atrás do Mário, tá bom? Como é que é isso, cara? Não tem essa, não tem crise, Pegar não. na Como é que é saída. isso? Te pego na saída. Aí ele para Te dele. pego na Tem saída. crise não, Não Heitor. tem Não, mas crise, responda tem aí crise. você. Agora é com você, vira todos os microfones. Cara, uma questão delicada, porque todo mundo é um artista em si, né? E a arte é algo Não, você está em cima subjetivo. do muro. Ele está em cima do muro. Não, muretou. Não, é que criação é um dom. Assim, nós temos que entender que o Senhor nos Exatamente. permitiu todos sermos criativos, não importa o que a gente faça. Né? Então, quando se propõe a fazer arte que está relacionada à igreja, que está usando O logo, o da logo igreja. da igreja, especificamente. Nome da igreja. por favor, gente, usem o logo que a gente está utilizando atualmente, Por favor. não aquela Sem pomba azul. fundo. O nosso Em amigo, Então teve a bomba PNG. azul. o nosso amigo Mário, que teve um insight de Cristo, vindo diretamente dos céus. Vocês são muito bonzinhos. Eu achei que o Vitor ia fazer essa pergunta hoje. Vocês são muito bonzinhos. Eu Eu achei que você ia. vou Ia além do fazer? que Heitor falou. O Heitor foi um gentleman, como ele sempre é. Né? Mas eu joguei a pergunta porque eu queria falar mesmo. Ele mesmo queria responder. Hashtag, eu sei o que eu faço. Beleza. Eu queria responder essa pergunta. Então eu vou aproveitar o gancho. Eu concordo com o que vocês falaram. Mas eu acho o seguinte: nós temos uma equipe pronta para atender a igreja nas demandas. Que cresceu nos últimos que tempos, cresceu né? nos últimos tempos. A gente hoje tem outro, vamos dizer assim,
um profissionalismo nesse trabalho, nesse ministério. Então, eu diria o seguinte, o Heitor falou, quando forem usar, usem pelo menos a logo atualizada. Eu diria o seguinte, não usem, peçam a equipe de design para fazer. Porque, gente, eu acabei de dizer aqui, tem todo um trabalho por trás, toda uma preparação. A gente procura ser coerente com a igreja, com o evento. A nossa igreja tem um layout muito específico, né? Tem algumas coisas que a gente está mudando ainda, tem algumas coisas que a gente vai mudar, mas a gente já avançou muito nesse layout da igreja, a gente tem uma identidade visual da igreja. A gente precisa respeitar tudo isso. Então, eu peço aos irmãos, piedosamente, quando precisarem de uma arte, peçam. Peça para o Mário, peça para a Júlia, para a Larissa, para o Heitor, para o Vitor, para a Camila. Mas peçam, porque é complicado, irmãos. A gente quer abençoar. E tem todo um preparo por trás disso, tá? Me perdoe, eu sei que todo mundo... É legal trabalhar. Tem muitas ferramentas hoje online, né? Que é legal fazer, é legal trabalhar. Tudo bem, ótimo, maravilha. Mas quando vai usar o logo da igreja, quando vai para a rede social, precisa pedir ao amiguinho do lado. Aquele papinho de que não, é só pro grupo da igreja, mas nunca fica só no grupo da Sempre igreja. vaza. Sempre alguém tira um Nunca print e posta no fica. Instagram para as pessoas. Inclusive, nosso Sempre pastor vaza. fazia isso, a gente, graças a Deus, conseguiu moldar. O genro do pastor está falando. Gente, porque, Guerra do assim, Pastor tá falando aí. tudo é conversado e tudo é ensinado. Se de fato a igreja não tinha o costume de ter Sim. isso, as pessoas não vão adivinhar. A gente precisa ensinar. E Verdade. agora sabem as caras do ministério. Exatamente. Sim, a E gente esse podcast é importante para as pessoas verem a importância por trás do nosso ministério, que é um ministério, que existe uma equipe que estudou para isso, uma equipe que está engajada nisso. Camila tá muito comprometida hoje, velho. Ela quer que as pessoas... Ela é formada, cara. Sabe que Pós-graduando faltou? aí, ó. formei no Camila, contundente. Faltou, sabe aquela plaquinha? Camila, Ministério, contundente, respeitem é o isso aí. ministério. Sim. Não, mas é verdade. É As pessoas, certíssimo. a igreja precisa ser ensinada, de fato. Porque eu sei que as pessoas não fazem com má intenção. Não muito faz- pelo contrário. Isso, exatamente. Elas querem também servir. Verdade. Exato. Né? Mas, da mesma forma que a gente não vai deixar uma pessoa que não toca bateria tocar bateria. Nossa, que... Agora você fez Mas uma ela analogia quer servir, excelente. Show. Então, a gente também... É que você falou do lado do baterista. Exatamente. Não, a gente entende isso, né? Então, Há uma discussão por aí que diz que baterista não é músico, né? Você já É verdade. ouviu Não, isso? não, rapaz. não, isso é outro podcast. É outro podcast. Olha, é gente. outro podcast. Vamos lá, vamos Esse- Mário tá Ainda bem que eu tô aqui pra polêmico segurar o hoje. Mário. Vamos focar, Mário, vamos focar. é- Me deixaram Eu vou sozinho correr semana atrás de passada. você. Aí você tá todo Ele tá inspirado, falando, né? ele tá Pelo amor de falando. Deus. Ah, tá. Ah. Não, é que eu até enrolo assim, meio que morde a sopra, mas eu concordo muito com a sua posição. Opa! E aí, Mas ó. também tem muitas demandas bem específicas assim que a gente acaba não podendo cobrir, tipo, fazer uma arte cada semana para cada célula. Sim, isso aí. Sim. Isso aí não. é surreal, gente. A gente trabalha, tem família, tem coisas para Impossível. fazer, tem outras demandas. Tem a própria igreja. A própria igreja. A própria Então, igreja, são algumas coisas assim a gente realmente não pode abraçar tudo. É verdade. Mas a maioria das Concordo, coisas amigo. solicita. Se a gente puder fazer, a gente vai fazer tudo Isso. certinho. Uma mensagem bem enviada, bem explicada, com tempo. Existe uma palavra chamada tempo, ela é muito preciosa. Eclesiastes Saudades. 3, como eu amo esse E versículo. não peça nada de um Há dia um pro tempo outro. para cada coisa. Então, assim, você não dá pra pedir na quarta pra quinta. Entendeu? Na quinta pra sexta. E a gente trabalha, a gente consegue fazer, às vezes, de um dia pro outro, 2 dias, se é uma coisa como você falou. A gente vai fazer um folder para um congresso, um retiro de que vocês chamam de retiro, eu chamo de acampamento. Um fluir, você precisa ter um Você tempo. chamava de acampamento, Larissa. É daqui Não, agora. não, não. Acampamento. Biscoito ou Mas é bolacha? campista. É biscoito Não, ou bolacha? Paulista. É biscoito. Jesus, por favor, eu moro em Campos. Eu sou nascida. Fala chuvisco. Chuvisco, mas eu não gosto de chuvisco. Chuvisco. Ixi, vai dar briga. Biscoito. É Esquece, chuvisco ou apaga. chuvisco? Chuvisco. Continua, gente, não é meu sotaque. Vamos focar. Presta atenção. Vamos focar. Eu acho interessante a gente continuar trazendo esse entendimento para todo mundo de que tem um tempo. Nada é bolado de um dia para outro, a não ser aquele encontro inesperado que acontece sempre. Então tem Morreu alguém, né? Que faz uma arte Exato. velório. Não. Tipo, vai ter um culto Arte de quarta. de velório. Hoje é quarta. Tal fulaninho vai pregar. Faz uma arte aí. É, Aí tem que catar na internet foto do fulaninho que vai pegar. Aí a foto tá em... Né? Aí não tem 44 foto do bits. fulaninho. Aí não tem foto na É que assim, internet. eu acho que a gente tem que trazer um pouco do profissionalismo, né? Por mais que é um servir a Deus, nós estamos todos aqui servindo, nós agimos como quem trabalha na integração, como quem serve no Ministério Infantil, como os meninos da mídia, nós estamos servindo também. É o nosso conhecimento, que todos nós... É uma área que você sempre estuda, tá, igreja? Você não, o que eu fiz na faculdade não tem nada a ver com o que eu faço O nosso hoje. grande professor é o youtuber. Olha só. Ele é terrível. Ah, o Vitor Jesus. engana. Eu esse sou jeito. formado em YouTube, gente. O jeito do pastor é terrível. Se você quiser, eu Google acho YouTube. tudo no YouTube.
Pois é. Não, mas sempre está Mas estudando. sim, é válido tá também. errado. Mas não tá errado, não. só para terminar o raciocínio, é que existe um profissionalismo. Então, a gente trabalha e faz o melhor no que está fazendo. E quando a gente fala disso, quando eu, por exemplo, falei com o pessoal, não é menosprezando quem quer ajudar. É porque realmente a gente está avançando nessa área. E a gente, como você falou, existe um profissionalismo. A gente precisa de excelência. Em tudo que a gente vai fazer para o Senhor tem que ser feito com excelência. Aí não que os vale- irmãos não estejam fazendo com Sim. excelência, mas é porque há pessoas que são capacitadas para fazer isso. Perfeito. Eu acho também que parte, vamos falar, a gente fala de excelência agora no que a gente está fazendo. Né? Não que, como a gente já falou 1000 vezes, não que as pessoas não tenham boas intenções e queiram servir também com isso, né? Para poder ajudar ali no anúncio, mas a palavra excelência me pega um pouco, porque nós, querendo ou não, do grupo aqui, nós somos mais preparados para fazer isso, porque a gente tem pessoas aqui que são formadas, tem pessoas que vivem, tem pessoas que estão estudando, a gente está convivendo o tempo todo. É um grupo que a gente não para, a gente está sempre o tempo todo conversando e tendo ideias para poder criar para a igreja, etc, etc. Então, e isso é legal porque a excelência faz com que a primeira impressão de qualquer pessoa que veja não seja uma impressão ruim, entendeu? A Larissa, ela ficou aqui na igreja porque ela viu pelo Instagram. Creio eu que ela não tenha achado o Instagram ruim, apesar de não ainda ser um dos melhores. A gente ainda está trabalhando Estamos nessa avançando. área. Estamos avançando. Então, eu acho que existe essa questão a primeira impressão é importante. Para a gente agarrar essa pessoa, entre aspas, agarrar a atenção dessa pessoa. Então, existem pessoas que ainda não conhecem a nossa igreja, né? A gente estava conversando esses dias, acho que foi o Mário, sobre a fachada da nossa igreja, por exemplo, sim. que a fachada da nossa igreja online é o nosso Instagram, o nosso YouTube, entendeu? Sim. Então, isso é a arte, a gente tem que ter uma boa fachada. É como se fosse uma igreja online. As pessoas Uma têm que se apresentação, né? encantar. Né? É verdade, É como se verdade. fosse, não é uma igreja online. As pessoas têm que ter tem que entender, tem que ter esse entendimento que como eu tinha falado antes, a transmissão, etc, ela não é só para pessoas que ficaram em casa. Ela é para pessoas que são alvos do amor de Jesus ali. A gente está usando isso como uma ferramenta. Então, usando como uma ferramenta, isso tem que ser atrativo para a pessoa, porque não que isso seja mais importante, mas a primeira coisa que vai puxar ela pode ser a arte, pode ser a qualidade de transmissão, qualidade do Certamente. Instagram, e com isso depois ela vai se aprofundando mais nas coisas e tem um encontro verdadeiro com Jesus, tem um encontro com a família de fé. Eu Entendeu? acho legal, você está falando isso, é muito interessante pensar. Deus é um Deus de ordem, de beleza e o que foi? Ele criou tudo. Design inteligente. Como diz Ilma, Deus é detalhista. Deus é E detalhista. ele é. Então a gente vai fazer qualquer coisa? Vai de Exato. qualquer jeito? Ah, mas é porque é da igreja. Não, a gente tem que fazer o nosso A melhor, Bíblia ser é o um livro de mais detalhes, bonito. gente. A Bíblia é um livro que fala sobre detalhes. Mínimos. Detalhes, mínimos detalhes. Gente, é só a gente olhar a natureza. Deus é Exatamente. o maior artista, o maior criador. Isso aí. Você Como que falou a gente agora igual pode- o Augusto Cury agora. Mas é isso. Como que a gente pode fazer qualquer coisa? Eu fui assistir na Netflix aquele do Titanic, Ih, ferrou. que aí desce o negócio pra ver o Titanic. E ele fala bem assim: esse tipo de peixe só encontra no submerso, mas nem tem pra explicar. E tem muitos eu vi a outros tipos de profundidade e tal, eu peixe. vi. Diz que o mar tem um tanto do mar que a gente desconhece. E tudo Deus que fez. Deus criou, Deus desenhou. E é um diferente do outro. Isso é muito louco pensar nisso, vai. Deus desenhou, Tá, e aí a cara. criação vem dele, porque a criatividade não é nossa. Nós sabemos que a criatividade vem do Senhor. E ele vai sempre nos dando mais um meio novo. O Podpaz, eu vou falar de novo, é um caminho que tá... O pessoal da igreja tá vibrando, curtindo, comentando. Muito legal. Então, Tá sendo conhecendo muito legal essa vocês, se experiência. prepare, o WhatsApp de vocês vai Conhecer bombar. os bastidores, né, da Igreja da Paz está sendo muito legal, né? E poder mostrar aqui a galera. A gente já mostrou o pessoal do infantil, a Zilma, na figura da Zilma. Um pouquinho de trabalho Todos do os infantil. professores, e né? E agora que a gente está nessa série de mostrar os ministérios, poder mostrar aqui a galera que com a gente participa, né, da criação, design, de tudo que acontece nos bastidores mesmo da igreja, a galera que não tem, vamos botar assim, não tem face, né? O trabalho, não aparece o rosto, né? A gente está aqui gravando o Podpaz e está aqui, o Vitor está por trás das câmeras. Tem outra galera aqui trabalhando que vocês não podem ver, né? Então, a gente nunca... É legal mostrar isso, mostrar um pouco da equipe, mostrar um pouco do pessoal, porque a igreja tem empregado
tem investido recursos materiais, tem investido em recursos humanos para isso. A igreja entendeu essa necessidade, a igreja entendeu essa demanda, a palavra que você gosta. Não, o pastor gosta. O pastor Haroldo fala todo A igreja domingo nas entendeu demandas. essa demanda, né? E eu acho que é um caminho sem volta. Então, eu acho que esse episódio é bacana para a gente conhecer, para a igreja conhecer melhor esse trabalho, conhecer o que tem por trás de cada desenhinho. A pessoa fala assim comigo: Mário, faz um desenhinho aí para mim. Meu filho, né? quando não fala que o sobrinho faz mais barato. Isso é outra história. Pois é. Pense nisso. Quando você estiver fazendo uma arte que você quer fazer por fazer, isso pode ser a primeira impressão que a pessoa tem da igreja. Pronto, Então, é isso. se essa é a primeira impressão que você quer passar, tudo bem. Que Deus te A pessoa acha abençoe. bonito, cara. Mas nós temos o melhor. Nós temos que entregar o melhor Sim. para Deus sempre, não é? Tem alguma consideração final que alguém queira dar, que vocês queiram falar? Camila até quer falar. Camila tá on fala. fire. Fala. Eles Gente, estão, Vitor, ele- vocês estão o podcast fire. vai ser assim, ó, Mário se desbravando, Vitor com as piadas. Libere Assunção pra nós, por favor. Meu Deus. Vamos fazer melhor então, já que Camila tá on fire hoje. Camila, encerra o episódio. Olha ali pra câmera. Não, Que calma, isso, deixa não ela faz falar isso o que ela tá comigo. falando, calma. Eu vou derreter O no Mário chão. veio de verde músico inspirado. Ele tá muito inspirado Do hoje. nada. Eu vou ligar pra esposa. Meu Vou Deus. falar o que aconteceu. Ivana, que cor é isso, Ivana? Pelo amor de Deus. Isso não é Ivana, verde músico. Isso não é verde músico. Vai, fala, Camila. Libere para nós Assunção. Meu Deus, que responsabilidade. Amém. Fiquei encabulada. Enfim, eu acho que esse podcast foi muito bom, né? Pra gente mostrar mesmo o que a gente faz, que a gente se importa com o que a gente faz. Que é, por exemplo, é a minha área de formação, é a área que eu trabalho e é a área que eu mais amo servir na igreja, porque eu sei que eu posso dar o meu melhor. Amém. E eu sei que todo mundo aqui, né, que trabalha com isso, também tem muita alegria em servir. Então, eu posso dizer por mim e pela equipe, né? O fato de sermos o grupo mais animado da igreja, Concordo. do WhatsApp, eu acho que demonstra Melhor muito grupo isso. de WhatsApp. É o melhor grupo de WhatsApp. Melhor. É apenas uma consequência do amor que a gente esse grupo a gente realmente gosta do que A gente tá realmente fazendo. gosta. Isso faz toda a diferença. É, Isso tem é coisas massa. que a gente não gosta, mas disso a gente Sim. Estamos fazendo. E a gente não tá lá batendo papo, né? Sim. A gente está sempre pensando em coisas legais para a igreja, em coisas boas, né? Em melhorar sempre. A nossa reunião, né? A nossa última reunião foi muito boa. Então, realmente é uma equipe que está se esforçando e que realmente ama o que está fazendo, que E está ama fazendo essa pra igreja, Jesus. esse ministério. Ama essa Amém. igreja, ama as pessoas dessa igreja. Então, se a gente está fazendo... Se a gente faz questão, Exatamente. né, de fazer uma coisa boa, de fazer direito, é porque a gente ama Jesus e a gente ama a igreja. Então, Glória a Deus arrasou. por isso. Arrasou. 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 Quer falar alguma coisa, Vitor? Não, Camila falou tudo. Arrasou, né, Aqui Fala? eu tô orgulhoso. Tá orgulhoso? Eu posso fazer uma consideração? Gente, a arte da cantina é aquele modelo ali mesmo. Porque é para agilizar, só passar a informação que vai Ai, ter. Jesus, ele tinha que meter A essa. data, qual o cardápio, é aquilo ali. Ai, Senhor. Mas mais pra frente iremos atualizar Não a arte da importa cantina. pra quem pedir. Ai, Não Senhor. importa. Meu Deus. Não vamos botar uma comida gostosa ali com destaque, um tchan. Porque é tchan? daquele padrão ali, por enquanto. É um padrão. é um padrão. Tá, só pra antes de terminar, se tem alguém que trabalha com a área de marketing, tem conhecimento, tem estudado, tem interesse sobre este ministério, você precisa chegar para conversar com o Vitor. Não há uma integração imediata, porque ele conversa, vai entender como a gente está com um grupo hoje maior. A gente tem... Mas se você tem isso no seu coração, vem servir. Não é um lugar de destaque. E eu acho legal falar isso e falar isso não para é você. elogios. É porque as pessoas Não há gostam louros. muito dentro da igreja de estar num lugar que elas Verdade. apareçam, né? O nome, vai falar. E ali a gente serve só Deus e a equipe, sabe? E a gente nem traz louros, né? Ah, é que ele faz melhor. Não, todo mundo trabalha igual e serve ao Senhor. E se você tiver esse interesse, o Vitor tá com o WhatsApp aberto. É o lugar mais fácil de encontrá-lo. E você fala com ele. É isso. Esse foi mais um episódio do seu Pod Paz, o podcast da Igreja Batista da Paz. Lembrando, curta, compartilhe, se inscreva no canal. E isso aí também, tá? Isso é chegar no seu irmão, evangelizar. É isso. Por favor, compartilhar. Amém. Glória a Deus. Irmãos, Deus Valeu, abençoe. galera. Falou! Valeu, gente. Tchau, tchau!
Foi?